O momento mais temido, a despedida final. Ou será que não? A morte nos assombra como um desconhecido, mas se a visão espírita, codificada por Allan Kardec, trouxesse respostas lógicas e consoladoras que nunca te contaram. Olá, seja bem-vindo a uma conversa que todos nós, em algum momento, temos em silêncio. O que acontece quando o nosso coração para de bater? A morte, a palavra em si já carrega um peso, um mistério e para muitos um medo profundo do desconhecido, do fim absoluto. Veja bem, nós vivemos em uma cultura que muitas vezes evita falar sobre isso. Mas se esse meio de evitar nos privasse de um entendimento que poderia trazer imensa paz, consolo e até mesmo um novo sentido para a vida? E se eu te dissesse que existe uma filosofia, uma ciência de observação, que há mais de 150 anos se dedica a investigar exatamente isso, de forma lógica e racional? Estamos falando do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Agora, esqueça as ideias simplistas de um paraíso estático ou uma condenação eterna. A visão espírita nos apresenta um universo muito mais dinâmico, justo e cheio de propósito. Ela sugere que a morte não é o fim, mas uma transformação radical. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa perspectiva. Prepare-se para descobrir que o Espírito revela sobre a vida após a morte. Não importa sua crença atual, convido você a abrir a mente para uma visão que pode verdadeiramente revolucionar sua forma de encarar a existência. Vamos desvendar junto esse véu. Seção 1. A premissa fundamental. Somos mais que matéria? Para entender a visão espírita do após-morte, precisamos começar pelo básico. Quem somos nós? O Espiritismo afirma categoricamente: você não é apenas o seu corpo físico. Somos, em essência, um espírito imortal. Pense no espírito como o princípio inteligente do universo, a centelha divina, a consciência individual que pensa e sente, ama e aprende. Ele pré-existe ao corpo e sobrevive a ele. Mas como esse espírito interage com a matéria densa do corpo? Através de um elo sutil, um corpo semimaterial chamado perispírito. Imagine-o como um molde energético que conecta o espírito ao corpo físico, transmitindo pensamentos e sensações. É também registrando nossas experiências. É o perispírito que mantém a nossa forma e identidade espiritual após a morte do corpo. Pense em um astronauta, espírito, que usa um traje espacial, perispírito, para explorar planetas densos, corpo físico e terra. Quando a missão acaba, o astronauta tira o traje, mas ele continua sendo ele mesmo, com suas memórias e personalidade. A morte para o Espiritismo é tirar o traje. Essa ideia de imortalidade da alma e da existência do perispírito não é um dogma de fé cega, mas sim o resultado, segundo Kardec, da observação e análise de milhares de comunicações mediúnicas estudadas com o método do século XIX. Seção 2. O despertar no além, o mundo espiritual, erraticidade. Então, quando ocorre a desencarnação, quando o corpo físico para, o espírito, com seu perispírito, se desprende, e para onde ele vai? Para o chamado mundo espiritual, o estado de erraticidade, que significa entre vidas, desmistificando o céu e inferno. É crucial entender que o mundo espiritual, na visão espírita, não é um lugar único de recompensa ou punição eterna e estática. Ele é tão diverso quanto o nosso mundo, ou até mais, composto por diferentes dimensões vibracionais. Para onde vamos imediatamente após a morte? Depende, fundamentalmente, do nosso estado de consciência, dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas ações em vida. É uma questão de sintonia vibratória. Semelhante atrai semelhante. Diversidade de planos. Existem esferas mais elevadas, luminosas, onde habitam espíritos mais evoluídos moral e intelectualmente, dedicado ao estudo, ao trabalho no bem, ao auxílio
São locais de paz, harmonias e beleza indescritíveis. Existem também regiões intermediárias, onde muitos de nós provavelmente nos encontraremos inicialmente, para nos readaptarmos, aprendermos e planejarmos o futuro. Zonas inferiores, umbral, com sensibilidade. Sim, existem zonas mais densas, inferiores ou umbralinas, não como um inferno de fogo eterno criado por um Deus punitivo, mas com regiões onde os espíritos ainda muito ligados à matéria, a vícios, ao orgulho, ao egoísmo, se reúnem por afinidade vibratória. É um estado de sofrimento autoimposto, resultado direto das próprias imperfeições e de falta de sintonia com o bem. É um estado temporário, um hospital ou uma zona de purificação, de onde se pode sair através de arrependimento sincero, da prece e do auxílio dos espíritos benfeitores. No mundo espiritual, a vida continua intensamente. Há estudo, trabalho, reencontros, aprendizado e, crucialmente, a preparação para a próxima etapa evolutiva. Seção 3. Reencarnação. A lei maior de progresso e justiça. Qual é a principal ferramenta para essa evolução do espiritismo? A reencarnação é esse um dos pilares mais distintivos e lógicos da doutrina? Por que voltar? Não voltamos por acaso o castigo divino no sentido simplista. Voltamos porque a vida na matéria é uma escolha bendita, que temos as condições ideais para aprender, desenvolver nossa inteligência, nossa habilidade, reparar erros. Através da lei de causa e efeito, o karma, temos a chance de corrigir equívocos do passado, não como punição, mas como oportunidade de aprendizado e reajuste perante a lei divina. É a nossa própria consciência. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Desenvolver virtudes. O principal objetivo é aprender a amar incondicionalmente, a ser humilde, paciente, caridoso, a perdoar. Qualidades que só solidificam na prática, nas interações e desafios da vida material. O planejamento reencarnatório. A visão espírita sugere que, antes de nascermos, nosso espírito, com auxílio de guias espirituais mais evoluídos, participe do planejamento da próxima vida. Escolhemos ou aceitamos certas provas, desafios, o tipo de família, o ambiente social, tudo de acordo com nossa necessidade de aprendizado e resgate. Diferença-chave. É importante distinguir provas, desafios que escolhemos para fortalecer virtudes, das expiações, consequências mais diretas de erros graves do passado, que nos ajuda a entender o sofrimento que causamos. O esquecimento do passado. Mas por que não lembramos das vidas passadas? Essa é uma pergunta comum. O esquecimento temporário, segundo o Espiritismo, é uma bênção. Imagine viver carregado a culpa de erros passados ou dos ressentimentos contra pessoas que hoje são seus entes queridos. O esquecimento nos permite recomeçar com mais liberdade, focar no presente, exercer o nosso livre-arbítrio sem o pesar esmagador do passado. As tendências e intuições, no entanto, permanecem. A reencarnação, portanto, não é um ciclo sem fim e sem sentido, mas uma espiral ascendente de evolução, guiada pelo amor e pela justiça divina, onde cada vida é uma nova chance preciosa. Seção 4. Os laços não se quebram. Mediunidade e consolo. Se os espíritos continuam existindo, é possível nos comunicar com eles? O Espiritismo responde que sim, através de mediunidade. O que é mediunidade? É uma faculdade humana natural, presente em diferentes graus em muitas pessoas, que permite a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não é algo sobrenatural ou exclusivo de escolhidos, mas uma sensibilidade psíquica. Allan Kardec não inventou a mediunidade. Ele sempre existiu. O que ele fez foi estudá-la metodicamente, codificando seus mecanismos, seus riscos e, principalmente, seu propósito elevado. Propósito elevado. Qual é o objetivo sério da comunicação com o espírito segundo o Espiritismo? Prova da imortalidade? Demonstrar a sobrevivência da alma e a continuidade da vida? Consolo? Trazer mensagem de entes queridos que partiram? Aliviar a dor do luto e mostrando que o amor continua?
Esse é um dos aspectos mais tocantes e procurados. Ensinamento, espíritos mais evoluídos podem trazer orientações morais e filosóficas para o nosso progresso. Ética e seriedade. É fundamental abordar a mediunidade com uma seriedade e ética. O espiritismo alerta contra a curiosidade fútil, o interesse materialista, adivinhações, etc. É a falta de estudo. A comunicação séria busca o bem, a consolação e o aprendizado moral, sempre sob a egíde do amor e da caridade. Médiuns sérios estudam e se esforçam na forma íntima e trabalham gratuitamente. A mediunidade, quando bem compreendida e utilizada, é uma ponte de amor e esperança que reforça. Os laços verdadeiros não se rompem com a morte. Seção 5. Implicações práticas. Como isso muda a sua vida agora? Ok, entendemos os conceitos. Mas como tudo isso impacta nossa vida hoje? De forma profunda. Saber, ou ao menos considerar seriamente, que a vida continua e que somos responsáveis por nossa evolução, muda tudo. Relação com a morte. O medo paralisante diminui drasticamente. A morte deixa de ser um fim trágico e passa a ser vista como uma transição natural, uma libertação, o retorno à pátria espiritual. Enfrentamos a ideia da nossa vida partida e a dos outros com mais serenidade e esperança. Visão sobre o luto. A dor da saudade é real, é precisa ser vivida, mas o desespero dá lugar à esperança do reencontro. Entendemos que nossos entes queridos continuam vivos espiritualmente, que o amor persiste. O luto se torna um processo de adaptação à ausência física, nutrido pela certeza da conexão espiritual. Te dar um exemplo. É como saber que alguém querido fez uma longa viagem. Sentimos a falta, mas sabemos que está tudo bem e que um dia nos reencontraremos, enfrentando os desafios. As dificuldades da vida. Doença, perda material e conflitos. Ganham um novo significado. Deixam de ser castigos sem sentido e passam a ser vistos como lições, provas ou expiações necessárias para o nosso aprendizado e crescimento. Isso nos dá mais força, resiliência e paciência para superá-los. Valorizando as relações. Se somos espíritos em jornada conjunta, muitas vezes reencontramos almas afins vida após vida. Nossas relações ganham uma importância imensa. Somos incentivados a praticar o perdão, a tolerância, a caridade e a cultivar o amor em todas as nossas interações, pois esses são os verdadeiros tesouros que levamos conosco, encontrando o propósito. A vida deixa de ser uma corrida aleatória por prazer ou sucesso material. Ganhamos um propósito maior, evoluir espiritualmente, aprender a amar, contribuir para um mundo melhor. Cada dia se torna uma oportunidade valiosa nessa jornada. Percebe como essa visão não nos afasta do mundo, mas nos convida a vivê-lo de forma mais consciente, responsável e amorosa. Seção 6. Brevemente. Dúvidas comuns, abordando o ceticismo com respeito. É natural ter dúvidas. Se reencarnamos, por que não lembramos? Como vimos, o esquecimento é pedagógico. Permite o recomeço. É o livre-arbítrio se há planejamento. O planejamento traça as linhas gerais, provas necessárias, mas nossas escolhas diárias, como reagimos, o que fazemos com o que nos acontece, são sempre nossas, definindo o nosso mérito e o nosso futuro. As injustiças do mundo, a lei de causa e efeito e as múltiplas vidas oferecem uma perspectiva de justiça divina ao longo prazo, que transcende uma única existência. Uma reflexão final. Recapitulando nossa jornada de hoje. O Espiritismo nos apresenta uma visão consoladora e lógica da existência. Somos espíritos imortais, em uma jornada evolutiva através de múltiplas vidas, reencarnação, guiados pela lei do amor e a causa e efeito. A morte é apenas uma passagem para o mundo espiritual, onde continuamos a aprender e trabalhar. A comunicação entre os planos é possível e visa o consolo e o ensino. E o mais importante, entender isso nos capacita a viver melhor agora, com menos medo, mais propósito e muito mais amor. E lembre-se sempre, seus laços de amor são eternos. A morte para o Espiritismo
é apenas uma mudança de endereço da alma. Essa visão espírita ressoou com você? Trouxe alguma paz ou uma nova pergunta? Compartilhe as suas reflexões, dúvidas e experiências, sempre com respeito mútuo, nos comentários abaixo. Sua participação enriquece nossa busca coletiva por entendimento. Se você sentiu valor nessa exploração profunda sobre espiritismo e vida após a morte, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que podem estar precisando dessa mensagem de esperança, e compartilhe com amigos ou familiares que possam se beneficiar. Claro, meu querido, se você quer continuar desvendando os mistérios da existência, aprendendo sobre autoconhecimento, evolução espiritual e como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nada. E se quiser se aprofundar, recomendo começar pelos estudos das obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado por sua companhia e sua mente aberta. Que você encontre muita paz, luz e força em sua jornada evolutiva única. Até o próximo vídeo, meus queridos. Fique com Deus.